Pensa o seguinte, você é um investidor estrangeiro, chega num novo país, o nosso sistema tributário é uma zona, as nossas normas ambientais São muitas das difíceis, vezes podem ser difíceis. Você tem 853 municípios só em Minas Gerais, cada um tem seu prefeito, cada um tem uma lei diferente. Imagina como essa jornada às vezes pode ser ingrata e difícil. Minas Gerais tem se posicionado como polo de atração e de viabilização de investimentos. À frente desse movimento, nosso convidado lidera uma das principais agências globais de fomento e promoção do desenvolvimento econômico, que hoje já somam mais de 400 bilhões de reais em investimentos. Tudo isso, pessoal, em menos de 4 anos. Vamos explorar esse caso mineiro de transformação e geração de negócios. Eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Verum Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Verum Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Verum, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Eu sou Bruno Amaral e, em conjunto com meu amigo, parceiro e chat GPT, Gustavo Roberti. Bora, meu amigo. Beleza? Como você tá? Beleza, mais um Veroncast. Estamos chegando no final aí da 6ª temporada. Estamos aonde, BH? Hoje BH, 6ª temporada de sucesso, cada dia que a gente trouxe um assunto diferente, com foco em gestão, né? Como a gente está trazendo. Hoje a gente vai falar um pouco da gestão, mas como atrair investimentos, né? O foco vai ser esse. Tenho certeza que vai ser um papo bastante animado, alto astral, Exato, como sempre. Como sempre, né? Porque para te aguentar tem que ter alto O astral. que é isso? Pessoal, fala sério, né? O Veroncast tá legal. Quando a gente fala, fazer um pouco agora seriedade pra mesa, Gustavo. Vamos lá, sério. A gente tá com um convidado aqui, convidado de peso. Conexão Exato, parou um pouco aqui. Parou. A gente tá namorando, assim, pra fazer esse Veroncast, pessoal, desde junho. Então, que honra ter aqui conosco João Paulo Braga. João Paulo Braga, mineiro. Então, como eu aqui, como Gustavo. Gustavo também quer ser mineirinho também, né? O João, ele hoje, né, está como CEO, né, de uma das maiores, viabilizadoras de investimentos, não só do Brasil, mas também do mundo. O João participou e tem participado, né, liderando uma transformação de uma agência de fomento a investimentos. E acho que é legal trazendo, né, para a nossa audiência, né, trouxe, né, uma jornada de captação mais de 400 bilhões de reais, pessoal, 400 bilhões de reais, com grandes empresas vindo para Minas. Então, a gente como mineiro, o orgulho, né, de ter uma gestão tão eficiente e orgulho, né, de olhar investimentos vindo para a gente. Investimento é mais projeto de capital, mais emprego e mais sucesso para o nosso país. Joãozinho, obrigado. Agora já foi de João para Joãozinho, enfim, a atividade é uma merda. Mas bem-vindo, cara. Que legal ter você conosco aqui, viabilizar esse Veroncast conosco, cara. Beleza, Joãozinho tá valendo. Muita gente fala, Joãozinho tá em casa. Obrigado, Bruno, Gustavo, galera do Verum Cast. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Finalmente conseguimos, né? Que bom. Finalmente conseguimos, cara. Não, e olha que legal, pessoal. Vamos falar aqui de investimento pra caramba. Tem muito causo bom, né? A gente como mineiro, né? A gente tava na resenha aqui antes falando de alguns casos legais. Mas é legal, João, antes da gente começar, falar um pouquinho quem é o João Paulo, né? Quem é o Joãozinho, né? Fala um pouco pra audiência. E aí, explorando um pouco, né, você como economista, mas também focando na administração pública, na João Pinheiro e também na Universidade da Pensilvânia, fala um pouquinho da tua trajetória e por que esse sonho na administração pública e na atração de investimento, cara. A vida vai levando a gente, né? Assim, não é que a gente é um barco à deriva, mas muitas das vezes a gente não sabe para onde os ventos vão. Quando eu era criança, eu nasci aqui em Moeda, aqui perto de BH. Eu queria ser político quando eu ficasse velho, só que ao longo do caminho eu fui desistindo dessa ideia. Mas eu sempre gostei muito do setor público, das interações do setor público. E aí, à medida que eu fui avançando em idade, em carreira, eu passei a gostar mais ainda daquele pedaço de interseção onde está o público e o privado juntos, que é um pouco de onde eu estou hoje, né? Então, eu me formei aqui em Belo Horizonte, em economia na UFMG e depois em administração pública pela Fundação João Pinheiro, que é aqui de BH também, e
comecei a trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas lá em 2011, 12. E depois eu saí para uma experiência nos Estados Unidos de MBA. E foi quando eu mergulhei de cabeça nessa parada do investimento, da atração de investimento. O meu Summer Internship na época foi no escritório de atração de investimento do governo da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Então, foi meu primeiro contato, assim, explicitamente com a temática de atração de investimentos. Que era bem parecida, como se fosse a Invest Minas da Pensilvânia, sabe? Não tão boa com a nossa, mas tudo bem, né? Eu acho que não era tão boa mesmo, não. Hoje eu posso falar isso, que eu conheço os dois lados. E aí voltei, tive uma experiência no mercado, trabalhando com consultoria de gestão mesmo, já que a gente está num episódio, né, da temporada de gestão. Aí nessa consultoria, que foi a Elo Group, eu desenvolvi muito projeto em agências públicas, especialmente no BNDES e na FINEP. Muito relacionada aos produtos financeiros, a organização da carteira de produtos financeiros, sob a lógica processual mesmo, o ciclo de vida dos projetos, de uma operação de crédito também na FINEP. E eu tô de volta a Minas desde 2019, junto com o governador Zema, retornei no início do mandato do governador Zema, primeiro como diretor de atração de investimentos do que era na época o INDE, Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais. E depois veio acontecer que me tornei CEO, inclusive mudei o nome mudamos o nome da instituição, fizemos um rebrand, mudamos a marca e tem sido um sucesso desde então, desde que a gente mudou essa marca. O nosso reconhecimento, o brand recognition, esse tipo de coisa, tem nos trazido retornos muito positivos. Fala pra gente, acho que, né, a audiência, sem dúvida, vocês conhecem Invest Minas, pessoal, né? O sucesso que tem feito. Mas fala pra gente aí, né, um pouco mais sobre o que é Invest Minas, essa transição de Indy, né? Se eu não me engano, o Indy foi fundado na década de 68, né? Fez seu para casa, Fez né? seu para casa. Tá vendo? Não foi o chat GPT. Gente, vulnerabilidade, tá? Ainda não foi. Eu tô aprendendo, Gustavo, tá bom? Não vem mesmo porque o chat GPT, de vez em quando, dá uma enrolada, né? Por isso tem que fazer um cross-check. Já caiu nisso. Já caí, já melhorei, tá? Mas, tá vendo? Fiz para casa, 68 o Indy. Acho que é legal você trazer essa transformação do Indy, o que é, né, o Invest Minas hoje, né? É muito legal essa história, assim. Pensa o que era Minas Gerais e o Brasil na década de 60. Você tinha uma concentração industrial basicamente no ABC Paulista, em São Paulo. Minas, uma economia agrária que estrada, tinham acabado de criar o departamento de estradas e rodagem. Energia, você tinha criado a usina de Três Marias, CEMIG também havia sido criada à época, Furnas, sequência ali de Vargas para frente, né? Sim. Aí você tinha uma economia agrária, mas você tinha uma expansão de rede rodoviária e uma disponibilidade de energia, mas você não tinha indústria para consumir essa energia. Então a criação do INDE, que é a época do Instituto de Desenvolvimento Industrial, vem nessa pegada. Olha, o governo precisa atrair indústria, especialmente para consumir essa energia que a gente tem disponível aqui e fazer o processo de industrialização. Talvez o caso mais marcante dessa época, não só dessa época, talvez de toda a história da instituição, é a vinda da Fiat para Betim. À época, o governador de Minas, o Rondon Pacheco, salvo engano, ficou um mês na Itália negociando com a Fiat para vir para Minas. Betim era zona rural na época. As indústrias automotivas estavam no ABC Paulista. E aí depois o resto é história, né? Veio a Fiat e tudo isso com uma participação muito ativa do INDE, que foi se modernizando ao longo da história. O que era o foco exclusivo na indústria acabou abarcando outro setor de serviço, do agro, mas eu acho que a gente fez uma mudança de trajetória também na instituição de 2019 para cá, e a mudança de marca é parte dessa guinada, dessa mudança de trajetória, que nos ajuda a ter resultados tão expressivos quanto a gente vem tendo aí nesses últimos anos. Uma história curiosa é que uma vez eu estava numa feira nos Estados Unidos e eu estava com o crachá INDE. Aí me perguntaram se eu era a agência do estado de Indiana. Aquilo ali foi a gota d'água. Precisamos mudar esse nome imediatamente. Não dá. E tem sido um sucesso. Boa, legal. E aí falando, você citou sucessos e tal, você pode trazer pra gente já o que vocês conseguiram nesses últimos anos de atração realmente de investimento para cá, para o estado? Vamos falar. E eu acho que
até antes de falar do resultado, a gente precisa dar um pouco do contexto, né? Como é que é? Quando o Zema assumiu Minas Gerais, não sei se vocês lembram, mas o Estado estava completamente quebrado, não pagava salário. Não tinha investimento, o Estado não tinha credibilidade. Imagina você uma empresa... Rio Grande do Sul e tinha estados quebrados no Brasil. Agora imagina você uma empresa, aí você vem aqui negociar com Minas Gerais para você instalar sua fábrica aqui. E aí o Estado tem que assumir um compromisso com você. Aí você olha o que o Estado está fazendo, o Estado não está pagando o funcionário dele. O Estado ia e tinha o crédito consignado, você é um funcionário público e tinha crédito consignado. Teve episódios onde o Estado debitava o empréstimo do seu salário, mas não passava o dinheiro para o banco. Aí o banco te colocava no SPC, bloqueava seu nome. Agora, que credibilidade tem um Estado como esse para sentar numa mesa de negociação e falar assim, nós vamos honrar tudo que a gente cumprir com você. Então, eu acho que os resultados que a gente alcançou nesses últimos 6 anos, quase, né, de 2019 até aqui, ele só é possível primeiro porque você tem um resgate da credibilidade do Estado, e isso muito alicerçado na figura do próprio governador. Na medida em que ele é empresário e sentiu na pele, a empresa de Minas, né? Sim. Sentiu na pele um pouco das dores que o Estado causava no setor empresarial. E aí, quando o Zema assume, ele, primeiro, inicia um processo de reestruturação dos gastos do governo para ter um equilíbrio fiscal e coloca na ponta das prioridades, olha, preciso atrair mais negócios para fazer as empresas que estão aqui crescer, para outras chegarem, porque elas vão crescer, vão pagar mais impostos, e aí eu vou buscar esse equilíbrio financeiro no Estado. E ele coloca isso como prioridade, porque também são essas empresas que vão ser as geradoras de emprego no nosso Estado. Sim. E essa prioridade colocada pelo governador, e no segundo mandato, também com uma presença muito marcante do vice-governador, o professor Matheus, ela transborda para todo o governo. Então, a Invest Minas, ela é o canal por onde o investimento é captado. Mas uma vez que o investimento é captado, eu vou precisar de um licenciamento ambiental, eu vou precisar de uma discussão tributária, eu vou precisar, eventualmente, se for uma indústria farmacêutica, por exemplo, de uma discussão de vigilância sanitária. E todos os órgãos assimilam muito bem essa prioridade. Então, quando eu pego o meu telefone, preciso ligar para a Secretaria do Meio Ambiente, para a Secretária do Meio Ambiente, graças a Deus... nossa reputação é boa e o governador transmite essa prioridade. Que não é o que a gente está falando até antes, que não é atrair investimento, é viabilizar. Não adianta você atrair se você não viabiliza investimento, e isso vem confiança, vem trabalho e conexões, né? Exatamente. Você tem que fazer o projeto sair do papel. E sair do papel pressupõe a interação com muitas organizações e atores. Legal. E sobre os resultados, chegando finalmente na sua pergunta, nós já estamos superando aí 430 bilhões em investimentos atraídos, dos quais 60% já saíram do papel. Legal. Que a gente assina um acordo, a empresa vai passar por estudos, etc., para implantar. Nós estamos 60% desses projetos já saíram do papel. E, além disso, Minas está caminhando para bater 1 milhão de vagas de emprego com carteira assinada, criadas durante o mandato do governador Zema. Agora, pensa você, um estado que tem 21 milhões, menos de 21, entre 20 e 21 milhões de habitantes, você criar 1 milhão de empregos é muito significativo. Não tem um investimento social melhor do que geração de emprego, né? Não tem. O que emancipa a pessoa é o emprego. Ninguém quer viver dependendo do Estado. A pessoa quer ter autonomia para tocar a vida. Fantástico, fantástico. Interessante que você trouxe aí da integração dos órgãos, né? Porque é uma temática que a gente tem puxado muito dentro do nosso ramo de projetos e tal, é a necessidade de trazer uma visão colaborativa dos diversos atores que atuam dentro de um projeto para que a gente tenha um objetivo final. E aí, quando você trouxe essa questão da necessidade de que a cadeia esteja integrada para viabilizar a atração de investimento e etc., me conectou muito com o nosso mundo. Sim, de que a gente vive algo ainda desintegrado, onde a empresa de engenharia tem seu objetivo, os fornecedores de equipamentos têm o seu objetivo, as construtoras também, e a gente tenta provocar uma integração desse ecossistema todo em prol de um objetivo final, que é a entrega do projeto e etc.
Então, eu queria que você trouxesse para o ramo de vocês, ou seja, para o negócio de vocês de captura de investimento, o quão é importante essa visão de integração dos órgãos para viabilizar o negócio, o quanto isso muda realmente a regra do jogo. Muda completamente. O Bruno falou no início, né, que a Invest Minas é das melhores do mundo, assim, sem falsa modéstia. De fato, a Invest Minas é uma das melhores agências de promoção de investimento do mundo e tem... não sou eu que estou dizendo. A gente, por exemplo, recebeu uma premiação da ONU pela excelência em atrair investimentos ligados à transição energética. Pô, fantástico. Nós fomos por 2 mandatos a diretoria da WIPA. O WIPA é uma organização mundial que reúne agências de promoção de investimento do mundo inteiro. Nós somos diretores para a América do Sul, ou seja, lideramos as práticas das agências da América do Sul perante a organização. E esse reconhecimento está muito relacionado à sua pergunta. Qual que é o valor que a gente gera? A capacidade de oferecer ao investidor, às empresas, uma porta única, onde ele vai bater nessa única porta e ele vai poder se integrar e poder ter uma jornada integrada de toda a jornada de investimento dele. Pensa o seguinte, você é um investidor estrangeiro, chega num novo país, o nosso sistema tributário é uma zona, as nossas normas ambientais muitas das vezes podem ser difíceis. Você tem 853 municípios só em Minas Gerais, cada um tem seu prefeito, cada um tem uma lei diferente. Imagina como essa jornada às vezes pode ser ingrata e difícil. Agora, quando ele bate na porta da Invest Minas, eu vou estar tornando essa jornada mais fácil, porque o nosso time, nós temos um time hoje de uns 60, 70 pessoas, cada um conhece do seu negócio, então ele é segmentado para o setor. Ele vai conversar com o Sandro, que é o cara da indústria farmacêutica. O Sandro conhece onde estão os fornecedores, conhece as normas, conversa com o cara da Anvisa, da agência estadual que é a Avisa. Ele é ali quase que uma consultoria avançada para aquele negócio avançar. E ele tem as conexões certas que vai poder possibilitar que essa jornada seja mais fácil. Então, você foi preciso. O principal valor que a gente gera para quem quer fazer negócio é essa capacidade de conexão e de facilitação. Muito bom, muito bom. Você conectou viabilizar projeto com viabilizar investimento e com integração e colaboração. Estou aqui para isso, né? Fez para casa, hein? Tá. Cara, a gente não ensaiou, né? Não, de forma nenhuma. Isso não estava no script. Falando de causos, né? Que causo bom que você conta pra gente dessa jornada de mais de 430 bilhões de investimentos, cara? Que você pode contar pra nossa audiência aí, cara, que seja divertido. Tem muitos. Tipo, vocês já viram aquela jornada dos heróis, né? Que o cara chega e tem um momento crítico que você... vai dar ruim. Tem um que é quase isso, que foi, e é bem emblemático, que é o da Heineken, da cervejaria Heineken. Não sei se vocês presenciaram isso, mas nós começamos a negociar com a Heineken do zero, assim, eu lembro, estava na primeira reunião, não conhecia ninguém deles, chegou com um projeto, olha, nós queremos fazer uma fábrica de cerveja, vai ser a mais moderna do grupo, uma das mais modernas do mundo, a mais moderna do Brasil, nós estamos olhando aí uns 3 estados, queremos conversar com vocês. Aí, na época, eu era diretor, nosso presidente era o Thiago Toscano. Eu falei, nossa, a gente não pode perder isso de jeito nenhum. Imagina, depois botaram no meu currículo que eu trouxe a Heineken, né? E aí fomos negociar. E aí isso é uma lógica que permeia todas as negociações, porque cada negócio precisa de alguma coisa. Então, a primeira coisa que a gente faz, e isso tem a ver com gestão, é quais que são as variáveis essenciais naquele tipo de negócio. No caso da cerveja, uma coisa óbvia é água. A principal matéria-prima da cerveja é água. Então, você precisava estar perto de uma fonte de água. Segunda coisa talvez seja o frete, porque você tem que transportar, então não adianta você fabricar cerveja aqui e mandar para o Maranhão. Não vai fazer sentido, o frete não vai ficar mais caro que a cerveja. Então você tem que estar perto da onde que você vai consumir a cerveja. E aí começamos uma negociação com a Heineken, vários terrenos avaliados, e calhou que a empresa escolheu uma área em Pedro Leopoldo para implantar a planta. O projeto foi licenciado, não tinha problema nenhum. E aí veio o Imponderável de Almeida, né? Teve um escritor de futebol, acho que é Nelson Rodrigues, que falava do Imponderável de Almeida. Uma das organizações que participava do processo de licenciamento
O licenciamento ele é uma votação, assim, tem os estudos ambientais, a Secretaria de Meio Ambiente faz um parecer, isso vai para um comitê de política ambiental que reúne integrantes do governo, integrantes da sociedade civil, representantes de indústrias, ONGs, etc. No caso, o órgão do governo federal, o ICMBio, o projeto foi licenciado por 11-1, são 12 integrantes, só esse órgão votou contra. E em vez dele aceitar que, olha, eu acho que eu tô errado, tá todo mundo concordando, né? Ele resolveu fazer barulho, falou, a empresa vai destruir as cavernas de Pedro Leopoldo. Nesse lugar acharam o fóssil da Luzia, lembra da Luzia? Lembro, sim. A mulher morreu há 12 mil anos e não estava mais lá. E criou uma celeuma em torno do projeto. Embora não tivesse nenhuma irregularidade ambiental, senão ele não teria sido licenciado, senão o parecer da secretaria não teria sido dado. Isso começou a gerar um burburinho, e essas coisas em rede social, transmite muito fácil, que a empresa olhou, olha, tem um risco reputacional aqui, eu não vou arriscar, né? E desistiu do projeto em Pedro Leopoldo. Naquela hora, a gente falou, pô, perdi. Não pode falar palavrão aqui, né? Perdemos. Ferrou. Eu ia falar F outra coisa, mas ferrou. Vamos perder o projeto. E aí foi muito legal que o governador, na hora, pegou o avião, foi lá em São Paulo conversar com o presidente da Heineken e falou, olha, Minas não vai perder esse projeto. Nos dê um voto de confiança, vamos trabalhar para um outro lugar. E isso ficou público, que a Heineken estava procurando outro lugar. Aí minha vida virou um inferno. Virou um inferno, porque todo mundo queria a fábrica. O inferno é mal dizer, mas foi muito legal a mobilização. Eu recebia o deputado, o prefeito, o secretário, o vereador, o padre, todo mundo levando, criando propostas para receber a fábrica da Heineken. Foi incrível, porque mobilizou muita gente. Teve cidade que fez uma árvore de Natal com garrafa de Heineken, para sensibilizar. E aí foi uma corrida à fábrica da Heineken, que acabou optando por Passos, lá no sudoeste de Minas Gerais, mas foi talvez uma das histórias mais emblemáticas, que a gente foi do céu ao paraíso, com o risco de perder um investimento, quase 2 bilhões de reais em investimentos, vai mudar a realidade econômica daquele lugar. Sim. A gente foi do inferno de perder isso, até uma disputa super interessante, que extravasou o próprio projeto da Heineken, porque depois que essas cidades se mobilizaram, elas aprenderam, olha, é importante eu me mobilizar para atrair investimentos. Então talvez seja o mais divertido de contar. A gente, como um bom amante de cerveja, a gente também gostaria de ter trabalhado na fábrica da Heineken. Não a gente não teve essa oportunidade, não conseguimos chegar lá. Também não. Não tínhamos o caminho. Falando pro Joel, que acho que quase tem que rolando aqui um pix da Heineken pra gente. Que bela jabá, que brincadeira, galera. Falando também agora em jornadas transformadoras, né? Eu te conheci, né, no Lithium Summit esse ano, e acho que falar de transição energética é falar de Minas Gerais. Acho que a gente falou bastante isso lá no Lithium Summit. Fala um pouco de números, a gente falou de quase 30 bilhões de investimentos, né, que pode acontecer, se eu não me engano, né? Tá com a memória boa. Tá com a memória boa, fazer para casa, né, cara? Estudando bem. E aí eu queria que você, né, eu coloquei até na abertura, você foi um dos idealizadores do Lithium Summit, né, do Lithium Brasil, né, do projeto Lithium Vale Brasil. Você poderia falar um pouquinho pra gente o que é o projeto no Vale de Jequitinhonha, né, quais são os principais desafios, né, e por que Minas tá nesse celeiro de transição energética, né? Bacana, isso é muito boa essa história também. Foi um projeto idealizado na Invest Minas, nosso time, tem um gerente de mineração lá que é um craque, que é o Henrique. O lítio é uma formação que está lá no Jequitinhonha há milhares de anos. O lítio nunca teve a demanda que se tem atualmente em função da questão da mobilidade elétrica, onde o lítio é o principal insumo para a produção das baterias, junto com outros, mas o lítio talvez seja um dos principais. A primeira empresa de lítio lá na região, ela é da década de 90, que é a Companhia Brasileira de Lítio, mas a aplicação do lítio que ela desenvolveu inicialmente, muito voltada a remédio, antidepressivo e tal. Se você está meio triste, lambe uma pedra de lítio, eu acho que faz... Ele vai resolver. Aí, até 2020, o Brasil não podia nem exportar lítio, porque ele entrava no rol de minérios ligados, relacionados à energia nuclear e aí você não estava nesse mercado. Aí teve um decreto presidencial do Bolsonaro em 2020, salvo engano, que removeu essa restrição. Com a restrição não existiria Lithium Valley, porque não tem cadeia de produção de baterias aqui. Para que eu ia investir num lugar se eu não ia conseguir? Né?
Quando removeu essa exigência, a gente, tem uma baita de uma oportunidade aqui para a gente trabalhar. E a gente começou a identificar que haviam pesquisas minerárias ocorrendo, e a empresa, à época que estava mais avançada nisso, era Sigma Lithium, que hoje é uma estrela mundial na produção de lítio. E aí, qual que foi o raciocínio? Cara, o Jequitinhonha, vocês conhecem o Vale do Jequitinhonha? É a região mais pobre de Minas, economicamente deprimida por anos. Cara, nós temos aqui uma chance de ouro para poder virar a chave e colocar essa região no hype, né? Não é assim que fala? Para investimentos. E aí passou para, vamos criar uma marca, vamos fazer um branding para a gente poder ir para fora do Brasil e falar, olha, venham investir lítio aqui. Porque a gente sabia que o mundo estava atrás do lítio. E aí você olha, quem produz lítio? A Argentina. A Argentina vai e vem toda hora, né? Sim. O Chile, onde você tem um presidente que falou que quer nacionalizar a produção de lítio, que gera uma insegurança muito grande para investidor. A Austrália é legal, mas muito caro para se produzir lítio na Austrália. E aí criamos o Lithium Valley Brasil. E a estreia Aí a gente começou, tem uma feira muito legal de mineração no Canadá, que é o PDAC, em Toronto, que aconteceu em março de 23. Começamos ali a levar a nossa marca, mas a grande estreia mundial foi muito legal. A gente organizou um evento na Nasdaq, na Times Square. Isso é foda. Projetamos o Lithium Valley lá naquelas telões da Times Square, para falar o seguinte, e aí tinha investidor do mundo inteiro, tinha fundo, tinha empresa, Galera, venham investir em lítio em Minas Gerais, que é uma das províncias mais boas de se fazer negócio do mundo, melhores de se fazer negócio do mundo, e aqui é um investimento que vai ter todo o suporte do governo. O Brasil é um país que respeita as regras, até o governo federal participou também desse lançamento. E de lá para cá tem sido um sucesso. A gente já bateu aí 7 bilhões em investimentos atraídos, já tem 2 projetos operacionais, o outro foi licenciado recentemente, outro vai ser licenciado agora nos próximos meses, para as empresas começarem a implantar. A gente projeta que até 2030 nós vamos bater em 30 bilhões em investimentos para a região, mas o mais legal disso tudo é que sempre aquela região que era a mais pobre do estado, ano passado foi que registrou o maior número de abertura de empresas dentre as regiões de Minas. Que é aquele cara do restaurante, que é da barbearia. Sim, que vai criando exatamente. Um entorno, né? E isso a gente vai levar para sempre como isso é legado, né? Legado de transformação. Isso é legado, cara. Isso é legado. Mas puxando isso ainda, ou seja, sendo uma região bastante pobre, etc., acredito que para viabilizar isso tem uma série de desafios, né? Até de infraestrutura e etc. Como que vocês conseguiram potencializar essa questão para atrair mais investimento para lá? Eu acho que tá ainda tá acontecendo, né? Tá longe da gente ter, da região estar pronta para receber tudo isso. O governo criou um grupo de trabalho que envolve várias áreas do governo. Por exemplo, se eu vou ter um aumento de investimento de emprego, a imigração de pessoas para lá vai crescer a população. Vai sobrecarregar o posto de saúde, as escolas, etc. Claro. Então, nós estamos pensando tudo isso de forma integrada e a infraestrutura de estradas também é um grande desafio. Isso tudo está acontecendo à medida que avança. Mas tudo isso está no radar, visto de forma integrada por meio desse grupo de trabalho. Fazendo um paralelo, né, da gestão da construção, gestão dos investimentos, né? Sim. Gera esse investimento, traz para a gente mais prédio de capital, mais emprego, mais dinheiro para todo mundo. Falando, né, agora, a gente falou um pouco sobre o Lithium Valley, você falou sobre a Nasdaq, né? A gente estava na nossa resenha também, você falou, estava na viagem, estava na COP, né? Estava China, Austrália, Azerbaijão. Na cabeça do investidor estrangeiro, né? Acho que eu queria trazer um pouco para a mesa, como é que é a cabeça do investidor estrangeiro quando ele olha para o Brasil e ele olha para Minas? O que esse cara enxerga de pontos positivos? Só vou falar de Minas Gerais, porque a gente é mineiro aqui, fazer o jabá para o nosso lado. Mas o que está na cabeça desse cara como alavancas de fortaleza e desafios, né? Como é que é a tua negociação com esses caras, né? Primeiro, acho que tem um desafio de fazer as pessoas conhecerem Minas Gerais, porque ainda quando você vai lá fora e se pensa em Brasil,
raramente se pensa em Minas Gerais. Muitas vezes São Paulo e Rio se sobrepõem. O Lithium Valley também é um sucesso nesse sentido, porque hoje, quando se fala em Lithium Valley Brasil, as pessoas... Conhecem a marca, né? A marca tá conhecida. E eu acho que o Brasil, ele tem uma baita oportunidade nas mãos. Se você considerar o que o mundo hoje usa como critério de alocação de investimentos, é principalmente a questão da descarbonização, da energia renovável. Nós temos uma matriz energética que é uma baita de uma vantagem para o Brasil. Então o Brasil acho que é olhado dessa forma. Eu agora, antes do G20, eu fui convidado para um jantar com o presidente da Indonésia. A Indonésia é um dos países que tem mais crescimento populacional no mundo. Então é um país com renda abaixo do Brasil, mas que tem um grande potencial de crescimento. E foi muito legal com o presidente, um cara super preparado, falou, olha, a gente veio no Brasil aprender especialmente sobre a questão de biocombustíveis, de energia renovável. Então, eu acho que o Brasil tem esse reconhecimento. E isso está se materializando de alguma forma. O Brasil esse ano é o terceiro país do mundo que mais atraiu investimento estrangeiro. Antes eu perde para a China e para os Estados Unidos. Então, eu acho que isso está na cabeça do investidor. Eu acho que tem um problema da gente fazer para casas históricos que a gente não consegue fazer. Se você vai montar uma planta industrial, vamos pegar aí 3 exemplos de países. Tem uma guerra comercial, né? China e Estados Unidos. O Trump vai subir a tarifa para 25%, ele já na China. Então, eu quero sair da China, colocar minha planta em algum lugar para não fornecer para os Estados Unidos. Baita oportunidade para o Brasil. Aí, para onde eu vou? Você vai na Arábia Saudita, que tem uma agenda robusta de diversificação para sair do petróleo, a carga tributária é 12%. Você vai na Índia, mão de obra vasta, força de trabalho ultra qualificada, lideranças de gestão super qualificadas, fala inglês, 15% de carga tributária. Você vai no México, 18%. O Brasil é 33%. Então, acho que tem... E a gente não está endereçando essas coisas enquanto país. Não tem uma agenda de Brasil que olha isso, muito tímido. Então, há sempre aquela sensação... Pô, será que o Brasil é o país... Vai continuar aquela história sempre o país do futuro? É o voo de galinha? Futuro, né? Eu acho que a gente... Ao mesmo tempo que a gente está... O ativo que a gente tem na mão é excepcional... A gente precisa melhorar muitos aspectos para trabalhar melhor aquele ativo. A gestão pública, né? Você acha que você trouxe da versão de gestão de investimento? A gente traz gestão de projetos, você é gestão de investimentos, mas na verdade como é que eu fecho esse elo para viabilização? E vocês aqui em Minas conseguem ir nessa contramão? Vocês conseguem ir contra a normalidade que o Brasil impõe nessa agenda? Quais estratégias, né? Porque são visão de jornada de longo prazo, né? Você levantou para eu cortar, né? Foi muito boa essa pergunta. Eu acho que é exatamente esse o diferencial de Minas. Vamos olhar assim, quais são os gargalos do Brasil hoje? Primeiro, um estado pesado, burocrático, difícil de fazer negócio. O governador Zema, o professor Matheus fizeram o maior programa de liberdade econômica do Brasil, o Minas Livre para Crescer. Mais de 1.000 normas revogadas, simplificação em diversos aspectos. Estamos simplificando a legislação ambiental, tem mais de 1.000 normas ambientais que estão sendo unificadas. Em breve a gente vai ter termos de referências objetivos para a questão do licenciamento. Então você tem um problema de simplificação, de desregulamentação do Estado em Minas, o que não acontece, o que não tem acontecido no Brasil. Segundo problema, infraestrutura. E aí a gente ficou por muito tempo atrás, né? A gente falava antes de... São Paulo tem programas de privatização de rodovia desde a década de 90, Minas foi ter agora. Mas mesmo tendo agora, a gente já tem 40 bilhões de concessões estaduais contratados em intervenções que vão mudar a realidade logística. Especialmente aqui na região metropolitana, onde você tem o metrô de BH, que não recebia investimento faz 20 anos, está em obras. A construção do rodoanel metropolitano, que vai tirar o tráfego pesado de BH, começa no ano que vem. E aí... essa semana foi anunciada a duplicação da 356, que pega ali da 040 no Alphaville até Mariana, com recursos de reparação da Vale.
tem concessão de rodovias no Triângulo, no sul de Minas. Você tem o maior programa, o Vetor Norte também, pegando ali a saída para o aeroporto, a que vai para Sete Lagoas, ele é 424. Então você tem um robusto programa de concessão feito pelo governo e que vai permitir isso. E mesmo na esfera federal, a gente teve boas notícias a gente espera que se efetive, né? De concessões em rodovias chaves para Minas Gerais, como a 381, que foi concedida, a 040 daqui para o Rio, que também foi relicitada, e a estimativa é que deva ter outros 40 bilhões em investimentos de concessões federais em rodovias que passam por Minas. Então, eu acho que tudo indica que nós vamos ter um salto da infraestrutura de Minas Gerais nos próximos anos. A Companhia de Energia do Estado, que por muito tempo foi sucateada, está no maior plano de investimento da história, 40 bilhões, e aí você tira... Muitas das vezes a indústria queria expandir, mas não tinha energia. Então você está... rede... O agronegócio é a mesma coisa. Então rede monofásica virando bifásica, o que permite você ter pivô de irrigação com consistência. De produtividade. Exatamente. Então... Eu acho que o investimento em infraestrutura de Minas está sendo muito bem... Tem boas sementes plantadas e que no horizonte aí de 2, 3 anos elas vão dar resultado seguramente. E que é uma agenda que o Brasil deveria fazer também. E aí eu acho que tem uma que aí é muito Investe Minas, que é a gente parar de olhar empresário como bandido, né? Assim, por muito tempo eu acho que essa era uma visão de quem estava do lado do Estado. E lá a gente fez uma transformação. Eu lembro que quando a gente chegou, numa das primeiras reuniões, teve um funcionário, um colega nosso, que perguntou se poderia visitar a empresa. A pergunta era tão assim absurda que, tipo, como é que não pode? Como é que eu vou trazer, né? Mas antes não podia. Assim, tinha limitações. Não, a gente aqui é uma relação de confiança. É o empresário que paga o nosso salário. Então eu acho que e isso está muito expresso na figura do próprio governador pela trajetória empreendedora que ele tem. Isso encoraja as pessoas a vir conversar com a gente. Elas se sentem em casa. E isso tem feito a diferença nos investimentos que a gente tem atraído. Pô, legal. A gente falou de um gargalo que é a infraestrutura, né? Acho que tem um ponto legal. Um outro temático que a gente traz sempre no Veroncast também é a parte de pessoas, né? Então, a gente traz fortemente nos nossos episódios. A gente leva a gestão para a ponta, só que ao mesmo tempo a gente faz a transformação das pessoas, que as pessoas vão garantir ali, né, de fato, a execução do projeto. Olhando para investimentos, ele tem tô criando emprego, mas as pessoas também têm que estar qualificadas, né? E aí, se a gente olha o Brasil, talvez a gente tenha um gargalo, é a qualificação da nossa mão de obra, então a gente tem uma escassez de mão de obra qualificada. Como que é o papel aí do Investe Minas e também isso como um gargalo Brasil? Como é que você enxerga essa relação com o mercado, né? De fomento a mão de obra qualificada, né? Eu vou falar sobre duas lógicas. Acho que até começa na mão de obra que eu tenho na Investe Minas para poder fazer essa ponte com os investidores. A gente fez uma transformação na nossa política de RH também da Investe Minas, justamente para colocar a agência num patamar de melhor qualidade, novo plano de cargos e salários, metas e prêmio por produtividade. Legal. Antes não era assim, mas hoje quanto mais investimento a galera traz, ela pode ganhar um salário extra ali em função das metas que ela bate. Deu uma diversificada na equipe, a equipe era muito boa, mas precisava dar uma oxigenada ali também. Fizemos isso, trouxemos gente nova e eu acho que isso contribuiu muito para os resultados. E do ponto de vista de Minas, esse talvez seja outro gargalo do Brasil, da mão de obra. Mão de obra. As empresas não conseguem contratar. Sim. Você tem um mercado de trabalho aquecido, desemprego baixo, alta informalidade. Onde que estão essas pessoas para trabalhar? E essa é uma das agendas prioritárias para Minas. O principal programa é o Trilhas de Futuro, que é um programa de formação de mão de obra técnica profissional e que é aderente à necessidade das empresas, porque antes de definir qual vaga que o Estado... Como que funciona? O Estado vai no Senai, por exemplo, ou em qualquer escola técnica. Ele compra aquela vaga. Olha, eu preciso de um técnico de segurança do trabalho. Ele vai lá e compra 40 vagas, dá para alunos, especialmente de ensino médio, e paga vale transporte, paga vale alimentação, para o aluno estudar ali naquela escola, na maioria das vezes privada. Só que como é que define se é segurança do trabalho, se é técnico em edificações, se é técnico em elétrica? A gente vai nas empresas e pergunta: qual que é a mão de obra que você precisa? Isso tanto para empresas novas que estão chegando,
como para as empresas que já estão no município. Pô, legal, cara. E não conseguem contratar. Então você tem um alinhamento entre o que a empresa precisa, entre o que a escola oferece e o Estado é o intermediador para poder fazer essas escolhas serem convergentes. Porque muitas das vezes a escola estava formando uma mão de obra que não era o que a Não empresa estava conectado com a necessidade de mercado. e a empresa tem a oportunidade, inclusive, de desenhar o currículo dessa formação para a necessidade dela. E aí eu reduzo o custo de treinamento da empresa, reduzo o turnover, reduzo tudo isso. E já são 140 mil alunos que participam desse programa, de 2022 para cá. Só para você ter uma ideia do que é esse número. São Paulo tem 40 milhões de habitantes. Teve 70 mil vagas de ensino técnico profissional nesse mesmo período. Ou seja, nós estamos fazendo o dobro do segundo lugar, que tem o dobro da nossa população. Caramba, então nós estamos que resultado, hein? Estamos jogando mão de obra qualificada para esses grandes investimentos que estão chegando poderem ter onde para não virar um gargalo, né? Para não virar um gargalo. Pô, que é um problema do Brasil também. Conecta aquilo ali, hein? Vero Institute também, acho que é o mesmo. Conecta. Não é? Ano que vem tem novidade boa pra gente, não tem? Boa, sem dúvida que tem. Não é? É isso aí. Ô, João, a gente está muito envolvido na mineração, né? O carro-chefe da nossa atuação acaba sendo a mineração. E a gente está vivendo num momento agora um pouco nebuloso no que tem essa questão em relação ao crescimento da China e etc e tal. Como é que você vê a atividade de mineração ainda em Minas Gerais nos próximos anos? E aí você falou sobre algumas oportunidades de crescimento dos setores de infraestrutura, o lítio e tal, mas você vê algum outro setor com ampliação de entrada dentro de Minas para expansão e etc? Bem, vamos lá, vamos começar pela mineração. Eu acho que tem 2 vetores de expansão da atividade de mineração de Minas, considerando China, todos os riscos. Assim. Primeiro, o tradicional, o minério de ferro que a gente tem e que vira e mexe passa por algumas dificuldades, né? Eu acho que a gente precisa levar o Estado para o movimento de produzir minérios de maior teor, com redução, porque isso que vai ser o nosso diferencial. Na medida em que a indústria do aço está buscando reduzir suas emissões, o que vai possibilitar essa indústria, uma das formas de possibilitar isso é você ter minérios de maior teor, que faça redução direta e aí com isso reduz a emissão. E eu consigo fazer isso aqui em Minas, especialmente porque eu tenho, primeiro, uma vastidão de produção mineral de minério de ferro. Segundo, que eu tenho energia renovável disponível, abundante, barata, para eu poder avançar nessa agenda. Então, acho que um grande desafio nisso é a questão da integração logística, onde eu coloco um hub, por exemplo, que pode atender a diversas mineradoras aqui. Muitas empresas já estão perseguindo essa estratégia. A Vale tem uma redutora no Espírito Santo, a gente tem conversado com eles. A Itaminas, que é uma empresa média, também tá indo nesse caminho. Cedro então, também, Cedro e tal. Então, eu acho que no minério de ferro eu vejo essa como uma estratégia promissora. E a segunda, eu acho que é uma diversificação da produção mineral no estado, especialmente ligada aos minerais da transição energética. A gente falou muito do lítio, mas tem o nióbio, tem grafite, tem silício e fertilizantes. Recentemente, por exemplo, a gente inaugurou uma planta de fertilizantes da Eurochem, que vai reduzir em 15% a importação de fertilizante fosfatado que o Brasil faz. Lembra que os fertilizantes, eles são a base do nosso agronegócio, mas o Brasil não produz. Então, é uma vulnerabilidade para o Brasil. Então, eu acho que é esse o rumo da mineração para Minas. E aí, pensando em outros setores, faço até o link. O agro de Minas cresceu... No último ano, acho que foi 10, no ano anterior foi 7. Você tem um crescimento exponencial do agronegócio em Minas Gerais e que eu acho que vai permanecer, porque essa é a expertise que o Brasil tem. A gente tem 200 milhões de pessoas no Brasil. A gente produz comida para 6 Brasis, 1,2 bilhões de pessoas. E a população do mundo vai bater em 9 bilhões em 10, 20 anos. Nós estamos super bem posicionados para ser o provedor de comida para esse tanto de gente, porque a gente tem um agronegócio que é produtivo e que é sustentável. Código florestal super rigoroso no Brasil, né? Se tem, dependendo do bioma, até 60% da propriedade precisa, 80% da propriedade precisa ser conservada. Então, eu acho que
o agronegócio é um grande vetor. E eu acho que tem indústrias... assim, Minas tem um DNA de inovação no setor de biotecnologia, no setor de TI, né? Nem sei se esse é o nome mais atualizado, né? Você vê, o headquarter do Google é em Belo Horizonte, para a América Latina, sabe? Então eu acho que tem uma expertise instalada. Uberlândia é um grande polo de inovação, uma mão de obra muito qualificada nesse sentido. Eu acho que são setores aí que a gente vai experimentar. Energia também, experimentar esse crescimento. Boa. Olhando nessa ótica, né, assim, a Invest Minas, né, fazendo para cá de novo, vocês têm estratégia tanto ativa quanto uma estratégia passiva de fomentar ali, né, investimento. Na visão ativa, né, o que você pode compartilhar para a gente que vocês estão nessa agenda buscando investimentos para o Brasil, né, aí, propriamente dito em Minas Gerais, e se você pode dividir um pouco com a gente essa estratégia de captação, né, quem são esses players que vocês estão focando, né, para trazer para cá? Muito relacionado à agregação de valor na cadeia da mineração. A gente vai demorar um tempo, mas a gente precisa ter um estado onde não se produza o lítio e se exporte o spodumênio. A gente precisa avançar para a cadeia química, para a cadeia de células, para a cadeia de bateria. E aí eu brinco que a gente tem que ir de trás para frente, de frente para trás. De trás para frente, porque eu tenho, por exemplo, aqui a Stellantis, que é uma grande produtora Fiat de automóveis, que acabou de lançar um modelo híbrido, que vai precisar de bateria e que vai possivelmente importar essa bateria, porque eu não tenho quem fabrique aqui. Então a gente trabalha, olha, integração vamos começar botando o assembly da célula aqui. O cara importa a célula ao invés de importar a bateria e faz a montagem da bateria aqui. Então eu estou indo de trás para frente, da indústria automotiva para trás. E da frente para trás, eu produzo o minério. Então, a próxima etapa é a produção química, do carbonato, do hidróxido. Então, beneficiamento dessa verticalização da cadeia. Esperando que em algum momento no tempo nós vamos nos encontrar no meio do caminho. E isso vale para outras coisas. Cadeia de painel solar, onde a gente é um grande produtor de silício, silício metálico, e que isso é exportado e depois volta como painel solar. No próprio agronegócio, a gente, ao invés de vender o milho, a gente pode vender o milho no bucho da galinha, que é vender a galinha, que eu já agreguei valor. A gente é o grande também produtor de proteína. Então, todas as nossas ações proativas, elas estão voltadas para... Como a gente tem só 24 horas no dia, o que é proativamente a gente foca naquilo que vai gerar maior valor, mais agregação de valor. Vai na questão da integração, né? Da integração, na colaboração, de trazer mais atores para o ciclo todo. Olhar o que é melhor para o projeto, ou seja, olhar o que é melhor para Minas Gerais, né? Destravando valor. Tem super conexão com o nosso propósito Vero, hein, cara? De ser esse óleo da engrenagem para transformar projeto de capital, Invest Minas, ser esse óleo da engrenagem para transformar investimentos e trazer ali uma agência de fomento, né, a competição aqui no Brasil. Sem dúvida. Baita episódio, hein? Você fez o para casa aí? Primeiro vou perguntar para a galera aí, pessoal, o que esse episódio foi útil para vocês? Escreve aí nos comentários. Eu vou dizer agora o que foi útil para mim. Vamos lá? Vai lá. Então vamos lá. A gente conversou aqui com o João Paulo Braga, CEO da Invest Minas. Primeiro conhecemos um pouco da vida, do histórico. Quem é o Joãozinho? Dele, histórico da vida profissional. O Bruno já trouxe o apelido de Joãozinho para a mesa. Ai, caramba. Falamos um pouco sobre o Invest Minas, o rebranding do Invest Minas, antigo Indie, né? Como que isso... Banda de rock indie também, né? Ele trouxe sobre o fator principal de resgate de credibilidade do Estado, né? Para atrair investimentos. A gente falou sobre um ponto-chave, e ele citou como principal valor disso tudo, que é a integração dos órgãos, né? Para viabilizar esses investimentos. Parecido com o nosso propósito. Parecido com o nosso. Falamos um pouco do resultado que eles já tiveram, e aí ele citou 1 milhão de empregos gerados, né? 430 bi de investimento, com 60% capturado. Falamos sobre o caso da Heineken, ele trouxe para a gente o caso da Heineken. Exploramos o Lithium Valley Brasil, a influência do investidor, como influenciar o investidor estrangeiro, e aí fizemos um paralelo das questões Brasil e Minas, como que Minas está se colocando para atrair mais investimentos.
Falamos um pouco sobre investimentos de infra, concessão de rodovias, a necessidade de qualificação de mão de obra, e aí ele trouxe o projeto Trilhas do Futuro. Agora, no final, olhamos um pouco sobre como que está posicionado a mineração para o futuro, visão de futuro para a mineração, a questão de fertilizantes e o crescimento de agro em Minas Gerais. E para fechar, como que é a estratégia de agregação de valor na cadeia produtiva. Que chat GPT, hein, cara? Pô, acho que funcionou mais ou menos. Vou passar pro Google aqui, cara. Pro Google, pro OpenAI. Não sei o que tá aí dentro não, né? Agora a gente vai passar pro João Paulo, antes dele se despedir, e aí vamos fazer essa pergunta para ele. Ah, claro. E aí, João Paulo, o que foi útil para você a participação no Veruncast? Não, foi útil e foi super prazerosa, assim. É sempre bom bater esses papos, porque ele te obriga a te refletir também, fazer as conexões. Sim. Então, dificilmente você entra aqui para um papo como esse e sai do mesmo jeito que você entrou. É isso aí. Porque as suas provocações, as perguntas, acabam que você tem sinapses aqui que te fomentam. Então, nesse aspecto, foi super útil. Eu espero também que essa mensagem chegue a muita gente, para poder as pessoas conhecerem um pouco do trabalho que a gente faz, as empresas que eventualmente não usam do serviço da Invest Minas, que aliás está embutido no imposto que elas pagam, não tem custo adicional, possam vir a usar, que também fomente a originação de negócios em Minas. A gente tem feito conexões interessantes com fundos de investimento, às vezes o cara tem o projeto, mas não tem o dinheiro, é uma ponte que a gente pode fazer. E o pão de queijo que vocês me deram antes também estava muito bom. Gostoso, cafezinho, pão de queijo. Obrigado, viu, pessoal? Valeu. Super útil. Mas obrigado à audiência. Como é que se conecta aí? Bruno Amaral Ribeiro, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Eu já parei de encher o saco do Gustavo em relação ao Instagram, que tudo bem, Gustavo Roberto no LinkedIn. Aí, pessoal, gostou desse episódio? Coloca aí nos comentários. O que você acha? Quais são os próximos assuntos que a gente deve abordar em 2025? O que você quer ver em 2025, né? Falamos sobre bastante coisa, né? Em 2024. É isso. Gestão de investimento, gestão, liderança. Falamos de gestão na construção. Então... Não, deu assunto. E aí, João, como é que te conecta? Como é que as pessoas podem conectar o Invest Minas? E aí também, se você quiser se despedir, fica à vontade. O meu LinkedIn é João Paulo Braga, vamos adicionar lá. O da Invest Minas é Invest Minas, tanto no Instagram como no LinkedIn. Eu recomendo que todo mundo... Eu brinco que, especialmente para quem faz negócio, a área comercial... a Invest Minas é o departamento comercial do governo. A gente vende Minas Gerais. E para quem é do comercial, acompanhar as redes da Invest Minas ao invés de pescar em alto mar, vai pescar num aquário, porque a gente está sempre trazendo as empresas que estão investindo, os acordos que estão sendo firmados. Então, seguir a gente no LinkedIn e no Instagram, Invest Minas, vai ser muito útil. E no mais, obrigado, um abraço para a audiência e espero acompanhar e quem sabe voltar aqui um dia para a gente continuar esse papo. Sempre vai voltar. Papo bom é papo esse, né, cara? Sem Bora dúvida. lá. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Valeu, pessoal. Abraço. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.